Então, quando você fala o fisco, cada um desses entes políticos ele tem o seu fisco. No Brasil, o fisco ele é entregue a quem? Fica a cargo da Receita Federal. Inclusive, para defender os interesses do fisco, existe um órgão jurídico próprio, que é a chamada Procuradoria da Fazenda Nacional. É um órgão jurídico que defende somente os interesses do fisco federal. A nível estadual, quando você vê o estado do Ceará, que é o estado onde nós desempenhamos as nossas atividades, quando você vai analisar o fisco estadual, você percebe que o fisco estadual, ele está concentrando as suas atividades exatamente na chamada Secretaria da Fazenda, ou Secretaria Estadual da Fazenda, que aqui no Ceará se chama de Cefaz. O Cefaz seria a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Ceará. O município, por sua vez, ele tem uma área de tributação que fica exatamente na Cefim, Secretaria de Finanças do município de Fortaleza. Então, por isso, quando você tratar da área tributária, ela é uma atividade administrativa que também é desempenhada pela administração pública, geralmente vinculada ao poder executivo. Por quê? Porque cabe ao executivo, como o executivo ele tem a chave do cofre, ele também executa essa atividade da tributação. Então, logo, há uma relação do direito tributário com o direito administrativo. Então, quando você começa a analisar os ramos do direito, principalmente aqueles de natureza pública, fica claro o relacionamento do direito tributário com esses ramos. Fica bem mais claro, bem mais óbvio, bem mais evidente. E, muitas vezes, você passa a suspeitar que não existiria a correlação do direito tributário com os ramos que, naturalmente, são de direito privado. Mas, se você perceber, o tributo ele incide em várias atividades. Exemplo, você vai até o supermercado, comprar qualquer coisa, incide tributo. Por quê? Porque qualquer produto que você compre vai incidir não um, mas vários tributos. Então, existe tributação. Ah, mas a atividade é uma atividade privada, é uma atividade comercial, é feita por um particular. Mas mesmo as atividades particulares, feitas por pessoas ligadas à iniciativa privada, sem nada a ver com o setor público, eles também estão sujeitos, as suas atividades também estão sujeitas à tributação. Ah, e trabalhar. Eu vou trabalhar. Exemplo, a minha esposa, ela tem escritório de contabilidade. Ela é uma profissional liberal que tem seu próprio escritório. Os clientes pagam a ela. Mas ela tem que pagar tributo? Tem. Porque o exercício da atividade dela, ela tem que pagar uma série de tributos. Como ela tem uma empresa, ela paga os tributos relativos à empresa. E ela, pessoa física, também tem que pagar os tributos relativos a ela, pessoa física, que estão relacionados ao seu trabalho. Então, não existe como você fugir disso. Seja na atividade empresarial, seja na atividade comercial, seja na atividade trabalhista, mesmo as pessoas que não estão diretamente ligadas ao setor público ou à administração pública, eles vão ter, sobre suas atividades, incidindo os tributos. Então, por isso, você vê que o direito tributário ele vai se relacionar com todos os outros ramos do direito exatamente por isso. Por quê? Porque nesses outros ramos sempre vão ter atividades nas quais vai incidir o tributo, alguma espécie tributária. Então, por isso é inegável a relação do direito com os demais ramos do direito. Ok? Vocês conseguiram entender isso? Ficou alguma dúvida? Agradecer o retorno, Orlando. Com base nisso,
nós vamos entrar em uma nova temática. Que temática é essa? É a temática exatamente da legislação tributária. E nessa temática da legislação tributária, o primeiro ponto que nós vamos abordar são exatamente as fontes do direito tributário. É o primeiro ponto que nós temos, as fontes do direito tributário. E quem já foi meu aluno de IDPP, Instituição de Direito Público Privado e de Direito Administrativo, sabe que sempre que nós vamos analisar qualquer instituto jurídico, nós começamos a analisar o seu vocábulo, ou seja, o seu significado. E o termo fonte, como vocês já sabem, ele tem duas conotações. A primeira conotação, o primeiro significado, é onde cria alguma coisa, e aí tem a ver com a origem, ou tem a ver onde é encontrado. Então, onde se cria, fonte primária. Onde você encontra alguma coisa, fonte secundária. Você tem essa diferença entre fontes originárias e fontes derivadas, ou fontes primárias e fontes secundárias. Tá certo? E aí nós temos exatamente essa situação onde norma jurídica, a gente tem que lembrar que as normas jurídicas, elas podem ser normas regra ou normas princípio, né? Elas podem ser normas regra ou normas princípio. Antigamente, dava-se mais atenção às chamadas normas regra e menos às normas princípio. Hoje em dia, essa situação mudou. Mudou a tal ponto que, hoje em dia, as normas mais importantes são as normas princípios. É tanto que essas normas, hoje em dia, elas estão contidas exatamente dentro da Constituição. E aí você pode também travar uma reflexão a respeito das fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais seriam as forças ou tudo aquilo que move que novas normas jurídicas sejam criadas. As fontes formais são exatamente aquelas normas onde nós encontramos, aquelas formas onde nós encontramos as normas jurídicas. O que a gente geralmente se atém aqui nos nossos estudos são as chamadas fontes formais, fontes derivadas ou fontes secundárias. Que fontes são essas? É onde nós encontramos o direito. E onde é que nós encontramos o direito? Na Constituição e nas leis, na jurisprudência, na doutrina, nos costumes e nos princípios gerais do direito, né? Então, são 5 diferentes. Na Constituição e nas leis, na jurisprudência, na doutrina, nos costumes e nos princípios gerais do direito. A gente não vai precisar se alongar em relação a essa temática, por quê? Porque nós já vimos tudo isso daí lá quando nós vimos IDPP, Instituições de Direito Público e Privado, tá certo? E o direito tributário, ele vai ter uma peculiaridade. Peculiaridade por quê? O ser humano, ele tem vários direitos, mas aqueles direitos que são mais caros, e o caro aqui não é sentido de carestia, do valor monetário, mas é no sentido que são mais importantes, ou seja, que o ser humano, ele dá maior atenção, ele confere mais importância. Então, é isso que é o sentido de ser caro, né?
Então, o ser humano, ele tem maior atenção à sua questão financeira, ou seja, a questão dinheiro e a questão liberdade. Então, por isso que esses dois temas, eles são temas que são muito vigiados. Por quê? Porque no passado, governantes, ou seja, pessoas que conduziam o Estado, eles cometeram muitas arbitrariedades, cometeram muitos erros no passado. Então, por isso que hoje em dia, essas duas temáticas referentes à atuação do Estado, à liberdade da pessoa humana e a dinheiro da pessoa, eles são extremamente fiscalizados hoje em dia. Então, por isso que o direito tributário, existe uma predominância de colocar todas as regras tributárias dentro de leis. Por quê? Porque na área tributária, na área da tributação, só vale aquilo que está posto. Ou seja, só vale aquilo que estiver em lei. Se não estiver em lei, não vale. É um princípio que até nós vamos analisar posteriormente, chamado princípio da estrita legalidade, onde esse princípio da estrita legalidade exige que as regulamentações, que as atividades sejam feitas baseadas exatamente na lei. Ou seja, você só pode fazer alguma coisa se for em virtude de lei. Se não estiver na lei, você não pode realizar. Então, essa é a visão. Por isso que se fala muito no direito tributário positivo, né? Ou seja, o direito tributário que está contido nas normas. E a norma por excelência no direito tributário é exatamente a legislação. E aí, quando você analisa esse direito tributário positivo, você vai analisar que esse direito tributário positivo ele tem dois tipos de normas, né? As fontes formais primárias e as fontes formais secundárias. E o que são fontes formais primárias? São aquelas que são consideradas as principais, ou seja, aquelas que têm maior importância. E as complementares são aquelas que seriam de segundo escalão, que na verdade elas são utilizadas para complementar ou para interpretar as fontes formais primárias ou as fontes principais. E aqui, como é o direito tributário positivo, como eu já falei para vocês, você não inclui a doutrina e a jurisprudência. Você fala exatamente sobre normas e normas. Aqui, a gente está se referindo mais à Constituição e às leis. E os atos normativos e os atos administrativos normativos. Tá certo? Nessa temática da legislação tributária, a gente tem que analisar o artigo 96 do Código Tributário Nacional Brasileiro. Por quê? O artigo 96 do Código Tributário Nacional estabelece que a legislação tributária ela é composta pelas leis, tratados e convenções internacionais sobre matéria tributária, decretos, normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, ou sobre as relações tributárias. Perceba que o artigo 96 ele não é um rol exaustivo. E o que significa esse rol exaustivo? É porque ele não fala de todas as espécies que fazem parte da legislação tributária. Ele dá exemplos, ou seja, além dessas que você encontra no artigo 96, ainda existem outras? Existem, sem problema algum. Certo? E por isso que a gente sabe que existe uma infinidade. E é bom para aquelas pessoas que vão trabalhar, como vocês vão ser administradores públicos, vocês podem trabalhar com tributação. E ao trabalhar com tributação, vocês têm que ter uma boa noção daquilo que vocês podem e não podem fazer. Então, por isso que, além do artigo 96 do Código Tributário Nacional, seria imprescindível que vocês também estudassem o artigo 59 da Constituição Federal Brasileira de 1978. Por quê? O artigo 59 da Constituição Federal estabelece quais são as normas que são feitas pelo legislativo, ou seja, as normas às quais estão sujeitas ao processo legislativo. São elas
as emendas à Constituição. Professor, mas por que chama de PEC e não emenda à Constituição? Porque, na verdade, a PEC é o projeto de emenda à Constituição, onde você tem alguns legitimados, ou seja, alguns mandatários políticos ou pessoas jurídicas que são legitimados para propor a emenda à Constituição. Quando eles fazem essa proposta, não quer dizer que a Constituição já foi alterada. Ela vai ter uma tramitação dentro do Poder Legislativo. E aí, só depois de aprovada, após essa tramitação junto ao Poder Legislativo, é que ela deixa de ser uma proposta ou um projeto de emenda e passa a ser uma emenda à Constituição. É só quando ela é aprovada e publicada. Então, por isso que você, muitas vezes, vai ouvir falar nas PECs. Mas a PEC, tão logo ela seja aprovada, ela se converte de PEC em emenda. Você tem as leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Então, relacionado a leis, o Brasil ele tem 3 tipos de leis, né? As complementares, as ordinárias e as delegadas. Só uma visão bem simples, para que você lembre. A lei ela é chamada complementar, por quê? Porque ela complementa aquilo que foi estatuído, que foi afirmado, que foi estabelecido pela Constituição. Então, por isso que essas leis complementares elas têm muita correlação com a Constituição, de complementar a ideia geral ou a regra geral que foi estabelecida na Constituição. As leis ordinárias, o nome ordinária quer dizer o quê? Que é uma lei comum. É uma lei que não tem nada de diferenciado ou nada extraordinário. É uma lei que é corriqueira, é uma lei comum. As leis delegadas, porque o nome está dizendo, essas leis elas não vão ser feitas pelo Congresso. O Congresso ele vai delegar ao Poder Executivo para fazer essas leis. Então, são leis que o Congresso não faz, mas ele delega ao Poder Executivo para fazer. Por isso o nome leis delegadas. A medida provisória. A medida provisória é um tipo de norma que é diferenciada. Por que ela é uma norma diferenciada? Porque a medida provisória, a natureza dela, de fato, é que ela é um ato administrativo normativo. Então, na verdade, a medida provisória é um ato administrativo normativo, mas que tem força de lei. Por que a medida provisória é um ato administrativo normativo que tem força de lei? Porque quem estabelece que a medida provisória, embora sendo um ato administrativo, vai ser tratado como lei, é exatamente a própria Constituição. E você pode se perguntar, professor, mas isso não é um contrassenso, não é uma contradição, não é algo que está meio equivocado, é meio errado? Não. Por quê? A medida provisória é uma espécie normativa que foi copiada da Itália, certo? A medida provisória é uma espécie normativa que foi copiada da Itália. Ela foi copiada da Constituição italiana. Sendo o seguinte, e aqui eu queria colocar uma tarefinha para a próxima aula. Quem for pesquisar sobre medida provisória, pesquise e faça um comparativo. No Brasil, do momento em que a medida provisória ela foi instituída aqui no Brasil, até hoje, foram feitas quantas medidas provisórias? Então, no Brasil, do momento em que a medida provisória ela foi instituída até hoje, quantas medidas provisórias foram feitas aqui no Brasil? É a primeira parte da tarefa. A segunda parte da tarefa, eu disse para vocês que as medidas provisórias, elas foram copiadas da Constituição italiana. Pois bem, a mesma tarefa que vocês vão fazer no Brasil, eu pediria que vocês também fizessem com a Constituição italiana. Ou seja, vocês vão pegar
qual foi a data que as medidas provisórias elas foram instituídas na Itália e ver, do momento em que ela foi instituída, que ela foi criada, até hoje, quantas medidas provisórias foram feitas na Itália. Eu não vou fazer minhas considerações, é tarefa para a próxima aula. Vocês compararem se o Brasil, que copiou as medidas provisórias da Itália, realmente está agindo nos termos pelos quais ela foi criada, que os idealizadores a criaram, ou se o Brasil está utilizando indevidamente, né? É só para a gente saber se o governo brasileiro está utilizando devidamente ou indevidamente as medidas provisórias, certo? Além disso, nós temos os decretos legislativos. E o que são os decretos legislativos? São as decisões tomadas pelo próprio legislativo. Ele é diferente da lei porque a lei tem toda aquela tramitação. O decreto legislativo são determinações que o legislativo toma. Então, ele não segue a mesma tramitação das leis. E as resoluções também, que são estabelecidas internamente. Então, por isso que você tem essas 7 espécies normativas estabelecidas no artigo 59 da Constituição Federal. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vamos iniciar o nosso estudo, então, pela primeira espécie normativa, né? Que é exatamente a Constituição Federal. Então, o que é importante a Constituição Federal em matéria tributária? E aí a gente tem que entender. A Constituição, algumas pessoas querem passar a ideia que a Constituição é como se ela fosse uma lei, né? E, na verdade, a Constituição está acima das leis. Algumas pessoas chamam a Constituição de lex fundamentalis ou lei fundamental, lei das leis, mas o que você tem que entender é que a Constituição ela é uma espécie normativa diferente e ela está acima das leis. Por quê? Quando você vai analisar a pirâmide jurídica, você vai perceber que quem está no topo, ou também chamado no ápice da pirâmide, é exatamente a Constituição. Logo, tudo aquilo que vai ser feito no seu Estado, a respeito de normas jurídicas, tem que estar de acordo com a Constituição. Por quê? Porque a Constituição ela acaba sendo o fundamento de validade para todas as normas que vão ser criadas no seu ordenamento jurídico. Então, a Constituição, obrigatoriamente, ela vai ter que ser respeitada, porque ela é um fundamento de validade. E aí, o que acontece? A Constituição, ela trata da matéria tributária? Trata. Por quê? Porque a Constituição, lá nos seus artigos 145 a 162, ela estrutura o chamado Sistema Tributário Nacional. O que é isso? Ela vai estabelecer limites ao poder de tributar do Estado. E esses limites, eles estão na própria Constituição. Isso quer dizer o quê? Que o Estado ele não pode desrespeitar, ele não pode esquecer, ele não pode desviar deles, porque são determinações constitucionais e a Constituição você tem que cumprir. E lá, quando ele estabelece esse poder de tributar, ele vai gerar todo um regramento, ou seja, vai organizar toda essa atividade, que é chamada atividade tributária. Ele vai começar pela competência tributária, ou seja, quem vai poder instituir tributo, sobre o que vai poder instituir tributo, em que limites vai poder estabelecer os tributos, e aí ele vai distinguir o que é que cada ente político brasileiro pode fazer, e também, hoje em dia, é inegável que, dentro da tributação, hoje em dia existe uma distribuição desnivelada, ou uma distribuição desequilibrada entre os entes políticos. Por quê? Aqueles tributos que dão mais dinheiro, eles estão a cargo da União, ou seja, eles estão a cargo do governo federal, e não dos outros entes.
seja os estados, os municípios ou o Distrito Federal. Então, como essa arrecadação da carga tributária é desregulada, então você precisa fazer uma repartição de receitas. O que é isso? É pegar esse excesso do governo federal e reparti-lo entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. E essa tentativa de você readequar ou reharmonizar, reequilibrar as receitas tributárias é chamada exatamente de repartição de receitas tributárias. Então, a Constituição ela é importante por causa disso. Por quê? Porque ela dá as linhas gerais, ela coloca as normas gerais que vão ser seguidas ao se criar o sistema tributário nacional. As emendas à Constituição, então as possíveis alterações à Constituição. Pode ocorrer alterações no sistema tributário, ou seja, naquilo que foi disposto na Constituição brasileira? Pode. Desde que siga, que obedeça o artigo 60 da Constituição Federal. No artigo 60, nós gostaríamos de destacar exatamente o seu parágrafo 4º, que comumente, ou seja, as pessoas comuns, chamam esse parágrafo 4º do artigo 60 de cláusulas pétreas. E aí, o que seria uma cláusula pétrea? Seria uma cláusula que estaria escrita na pedra. Uma cláusula pétrea seria uma cláusula escrita na pedra. E por que você precisa escrever algumas cláusulas na pedra? Se você escrever no papel, o papel pode molhar, não pode? Se perde. Ah, você vai escrever em algum meio digital. Mas aquele determinado meio digital, primeiro, para você conhecer, para você abrir, para você tomar conhecimento, você precisa de um equipamento. Nem sempre você tem à disposição. E o arquivo ele pode se corromper, ele pode ser danificado com o passar do tempo. É outra problemática que você tem. Então, a cláusula pétrea, ou seja, aquelas cláusulas que ficaram escritas na pedra, elas têm um tratamento diferenciado porque são cláusulas, são determinações que devem vigorar para sempre. Ou seja, tem uma ideia de que elas devem permanecer mesmo com o passar dos tempos. Porque a rocha é fácil ou é difícil de ser alterada? É difícil de ser alterada. Então, alguma coisa que é escrita na rocha, a tendência é permanecer, é ser eternizada. Então, por isso que você diz que é uma cláusula pétrea. Na verdade, as pessoas entendem que não pode ser, que é uma cláusula imutável, ou seja, não pode mudar de forma alguma. Não. O que, de fato, o parágrafo 4º do artigo 60 determina é que aquelas temáticas, elas podem ser alteradas simplesmente para serem melhoradas. Elas não podem ser mitigadas, elas não podem ser minimizadas. Elas só podem ser feitas para aumentar. Ou seja, mesmo as cláusulas pétreas, elas podem ser alteradas, as cláusulas pétreas previstas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 88, elas podem ser alteradas? Podem, desde que seja para melhorar aqueles temas que estão ali previstos. Eles não podem ser utilizados para piorar, somente para melhorar. E exemplos de emendas constitucionais que foram importantes, que trouxeram muitas temáticas de matéria tributária. Se você pegar a emenda constitucional número 3, de 93, ela tratou da substituição tributária progressiva. A emenda 29 de 2000, ela tratou a respeito da progressividade do IPTU. A emenda constitucional 33 de 2001, ela tratou da CID dos combustíveis, ou seja, da contribuição social que incide sobre os combustíveis. A emenda constitucional número 39 de 2002, ela tratou da contribuição de iluminação pública, que hoje em dia é chamada de COSIP.
Foi exatamente a época que acabaram-se as TIPs, ou seja, as taxas de iluminação pública, e foram substituídas pelas contribuições de iluminação pública. A gente vai ver essa temática aqui um pouquinho mais na frente. Vocês entenderam a relação das emendas constitucionais dentro da legislação tributária? Alguma dúvida? Então, vamos tratar aqui da próxima espécie legislativa, que são exatamente as leis. Professor. Pois não? O Geraldinho tem uma dúvida. Ele está perguntando por que a doutrina e a jurisprudência não fazem parte das fontes do direito tributário, se existem alguns atos administrativos normativos que repitam. Vamos lá. A doutrina e a jurisprudência, elas fazem parte das fontes tributárias. Elas não fazem parte do direito positivo, ou das fontes principais. Elas são fontes complementares. Por quê? É exatamente aquilo que eu tinha explicado para vocês. Essas três temáticas. A administração pública, ou seja, toda atividade a ser desempenhada pela administração pública. A liberdade da pessoa humana e o dinheiro do cidadão são hoje temas que devem ser protegidos. Por quê? Na antiguidade, muitos governantes mexeram exatamente nessas três temáticas, ou seja, conduziram essas três temáticas de maneira muito errada. Então já ocorreu barbaridades, atrocidades e vários erros foram cometidos nessas três temáticas, a respeito desses três temas. Então, por isso que o direito, principalmente no Ocidente, na sociedade ocidental, quando ele foi sendo construído exatamente para acabar com essas ineficiências. Ou seja, ele foi sendo construído para tentar impedir que o Estado prejudicasse essas três temáticas. Ou quem estivesse governando o Estado, ou quem estivesse exercendo o poder dentro desse Estado. Então, não quer dizer que a doutrina e a jurisprudência, elas não fazem parte. Elas fazem, mas elas não têm papel de destaque. Porque o destaque são exatamente as espécies normativas, que são a Constituição, a Constituição, as emendas constitucionais e as leis. É tanto que nós vamos ver posteriormente as espécies legislativas, né? A lei complementar, o que é que ela pode tratar, uma lei ordinária, o que é que ela pode tratar, e assim por diante. Certo? Então é isso. Os atos administrativos, normativos, nós vamos ter. Mas esses atos administrativos normativos, eles não podem fazer inovações. Então, geralmente, o que esses atos administrativos normativos fazem é complementar aquilo que foi estabelecido na lei. Então, os atos administrativos normativos, o que geralmente eles fazem é exatamente isso. A complementação daquilo que foi estabelecido na legislação, ou seja, nas leis propriamente ditas, em sentido estrito. O único ato administrativo normativo que pode ir um pouquinho mais além, mas dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição, é a medida provisória, como eu falei para vocês. A medida provisória, ela, na verdade, a natureza dela é de ato administrativo normativo, onde, por regulamentação constitucional, dá a ela alguns diferenciais. Mas aí você tem que analisar direitinho a medida provisória para você saber efetivamente o que é que pode e o que é que não pode ser feito. Ok? Pronto. Então, vamos retornar aqui à temática que nós estávamos tratando, que é exatamente as leis. Veja bem, essa primeira análise que nós estamos fazendo é a lei em sentido amplo, né?
ou seja, as várias espécies de leis que existem. Essa primeira análise é exatamente referente a isso. As várias espécies de leis que a gente encontra, existem, né? Então, nós temos que a lei, a lei em sentido geral, ela tem aptidão para inovar o ordenamento jurídico, ou seja, para trazer coisas novas no ordenamento jurídico. Em que sentido? Dos direitos e deveres. Ou utilizando um linguajar mais jurídico, aos direitos e obrigações. Ou seja, se você quer criar um novo direito ou uma nova obrigação, você tem que fazer através de lei. E lembrando que aquela expressão força de lei, isso daí quer dizer o quê? Que aquela determinada norma, na verdade, ela não é lei, mas que ela vai ser tratada como lei. Né? É essa que é a diferença. E aí você tem que possuem força de lei a medida provisória, as leis delegadas, os decretos legislativos e as resoluções do Senado Federal. Então, embora essas espécies normativas, medida provisória, lei delegada, decreto legislativo, resolução do Senado, não são leis, porque não passam pelo procedimento de elaboração de uma lei, elas vão ter força de lei. Por que elas têm força de lei? Exatamente por uma determinação constitucional, ou seja, é a própria Constituição que estabelece essa força de lei. E aí nós chegamos no ponto. Então, se a lei ela pode trazer esses novos direitos e novas obrigações, e tem algumas espécies que não são leis, mas são tratados como leis, o que é que nós devemos, para o direito brasileiro, considerar como sendo lei? Então, o direito brasileiro, aquilo que ele considera lei, nós falamos num linguajar mais jurídico, que é chamada lei em sentido estrito. E o que é a lei em sentido estrito? É somente aquilo que o ordenamento jurídico brasileiro trata como lei. Ou seja, a gente fala na legalidade. E isso daí tem alguma importância para o direito tributário? Tem toda a importância. Porque, como eu disse para vocês, direito administrativo, que trata exatamente do exercício da soberania. O direito penal, que regula a liberdade individual da pessoa humana. E o direito tributário, que regula a atividade que o Estado pode exigir na questão financeira do cidadão. Esses três ramos, eles obedecem a um princípio específico chamado princípio da estrita legalidade. Onde esse princípio da estrita legalidade, ele determina que você só pode criar um novo imposto ou aumentar os impostos já existentes se for em virtude de lei. Então, você só pode criar um novo imposto ou aumentar os já existentes, com algumas exceções, só se for em virtude de lei. E lei interpretada em sentido estrito, certo? Que é exatamente o princípio da estrita legalidade, que está previsto lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Sendo assim, o que é necessário para criar um tributo? Para você criar um tributo, você precisa criar uma lei que vai definir o fato gerador desse novo tributo, a base de cálculo desse novo tributo, a alíquota, o sujeito passivo e as eventuais multas pelo descumprimento desse tributo. Você precisa desses elementos estruturais, que são também considerados essenciais. E o que significa isso? Significa que você não pode fugir deles. Para você ter obrigatoriamente um novo tributo, você precisa exatamente de todos esses elementos. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo e multas. Para criar um novo imposto.
Por isso que eles são chamados elementos estruturais, ou elementos essenciais da criação dos tributos. Então, nós podemos dizer que algumas atividades da tributação estão sujeitas à lei, ou seja, essas atividades elas só podem ser realizadas se for mediante lei. Quais são elas? Essas atividades que precisam ser realizadas de acordo com a lei, de acordo com aquilo que está previsto em lei, estão determinadas lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Quais são elas? Primeiro, a instituição de tributos. A instituição ou a extinção de tributos. Primeiro de tudo. Segundo, a majoração ou redução de tributos. Pessoal, e só lembrando, né? O que é a majoração? É o acréscimo, é o aumento. A redução é a diminuição, certo? E essa majoração e redução, ela não vai acontecer de qualquer maneira. Toda atividade que vai ser feita, ela tem que ser feita de acordo com o procedimento que é previsto no Código Tributário Nacional. Por isso que ele faz referência a esses artigos. Esses artigos aqui que nós estamos fazendo referências são relativos ao próprio Código Tributário Nacional. Ok? Outra atividade que precisa também ser feita através de lei, como nós já vimos anteriormente, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, com a única exceção exatamente desse inciso 1, parágrafo 3º do artigo 52, que é relativo ao sujeito passivo, né, que tem exatamente esse tratamento diferenciado. Outra coisa que você precisa definir de acordo com a lei, fixação de alíquota do tributo e da base de cálculo, com essas ressalvas. E aí, o que acontece? Aqui faz-se necessário eu dar uma explicaçãozinha rápida sobre o que é o fato gerador, o que é uma alíquota e o que é uma base de cálculo. Então, fato gerador. Fato gerador é um fato que acontece no mundo fático e vai gerar implicações jurídicas. O fato gerador é um fato que acontece e vai gerar implicações jurídicas na área tributária. Exemplo. Você trabalha e, pelo seu trabalho, você merece ser remunerado. A remuneração do seu trabalho ela é chamada de salário. Então, quando você ganha salário, cada mês que você faz jus à percepção ou ao recebimento do salário, isso daí é considerado um fato gerador. Por quê? Porque existe a legislação do imposto de renda, diz que ao ferir renda no Brasil, ou seja, você conseguir dinheiro no Brasil, você tem que pagar tributo. Então, toda vez que você exercer qualquer atividade onde você ganhar dinheiro, esse fato de você ganhar o dinheiro, de você oferir renda, de você ganhar dinheiro, é considerado fato gerador deste tributo. Ah, professor, e qual a diferença? É porque se você compra um carro, você também vai pagar um tributo, só que não é o mesmo tributo por você ter ganho dinheiro, é outro tipo de tributo. Aquele tributo onde você ganhou dinheiro, você vai pagar o chamado imposto de renda, porque é o imposto devido para o oferimento de renda, para o ganho de renda, dentro dos limites e as determinações do IR, que é o imposto de renda. Já no caso, se você compra um carro, o carro é uma mercadoria, né? É um bem móvel. Então, por ser uma mercadoria, você paga o ICMS. Veja que são duas atividades distintas, em onde você vai pagar tributo, mas não é o mesmo tributo, são espécies tributárias diferentes. Então, fato gerador é um fato previsto em alguma norma tributária que
a ocorrência desse fato vai gerar em você a obrigação de pagar algum tributo. Então, é um fato previsto numa norma tributária que a ocorrência desse fato implica, ou seja, por consequência, vai gerar a sua obrigação de pagar algum tributo. Isso é que é fato gerador. A alíquota. A alíquota é o percentual que é cobrado, certo? A alíquota, ela é um percentual que é cobrado. As alíquotas, elas podem ser fixas, por exemplo, 5%, ou pode ser uma alíquota variável. O imposto de renda ele tem uma alíquota variável, né? Onde pessoas que ganham até 2.000 e poucos reais não pagam imposto de renda. Então, a alíquota deles é zero. Acima desse 2.000, eu acho que é 2.800 por mês, paga, salvo engano, é 10%. Aí vai aumentando até 27,5%. Então, tem as gradações. Então, a alíquota é o percentual que vai incidir sobre aquela determinada base de cálculo. E a base de cálculo? A base de cálculo é exatamente o valor sobre o qual você vai incidir o percentual, que vai incidir a alíquota. Exemplo, você vai comprar um carro popular. Um carro popular, digamos, você pagaria de imposto de ICMS, você pagaria 8%. Ah, mas eu não quero comprar um carro popular, eu quero comprar uma Ferrari. Ah, a Ferrari é diferente. Em vez de você pagar o ICMS de 8%, você vai pagar o ICMS de 11%. Ah, isso é errado? Não. Está na lei? Tá. A lei diz que as alíquotas são diferentes. E aí o que acontece? Você comprou um carro popular de 50 mil reais, 8% de 50 mil, quanto é? 4 mil reais. Então veja que a alíquota é o percentual, 8%. A sua base de cálculo é o valor que você pagou no carro, 40 mil reais. Ah, mas eu quis colocar um sistema de som diferente, foi mais 10 mil. Quis mudar algumas coisas no carro. Não, é sobre o valor originário do carro. Se você depois fez algumas alterações, aí você vai pagar outro imposto, ICMS, mas não incidido sobre o valor do cálculo, certo? Não incidido sobre o valor do que você comprou o carro. Agora, se você comprou a sua Ferrari foi 2 milhões de reais. Se a sua Ferrari foi 2 milhões de reais, 11% de 2 milhões de reais, quanto é? R$220 mil, né? Ah, por quê? A sua alíquota agora aumentou, antes era 8 e agora é 11, e a sua base de cálculo também mudou. Você saiu de uma base de cálculo de 50 mil para 2 milhões. Então, por isso que os valores são diferenciados. Tá certo? Então, há uma necessidade aqui nesse primeiro momento que vocês estão estudando direito tributário, há essa necessidade de você entender o que é um fato gerador, o que é uma alíquota e o que é uma base de cálculo. Claro que aqui eu dei noções para vocês desses temas, tá certo? Posteriormente, nós vamos fazer algumas análises mais aprofundadas. Mas, nesse momento, há a necessidade exatamente disso, de você entender, pelo menos ter uma visão geral dessa temática, tá certo? A outra situação são as penalidades, né? Porque você cometeu erros nessa área tributária ou você cometeu omissões. E, por exemplo, uma omissão que é muito comum que as pessoas cometam. A pessoa, ao longo do ano, você trabalha na empresa e ganha 5 mil reais por mês. E digamos que você faz alguns bicos e conseguiu oferir 10 mil reais ao longo do ano. A pessoa, ela vai colocar os 5 mil reais por mês, que dá 5 vezes 12, 60 mil reais. Mas além desses 60 que a pessoa recebeu, ele ainda oferiu por bico 10 mil reais. Vocês acham que todo mundo coloca os bicos que foram feitos ou sem querer esquecem? Muito bem, Damiana, Jardênia, eles esquecem. Só que isso daí está certo ou está errado?
Está errado. Inclusive, a legislação ela faz essa previsão. São as chamadas omissões. Se a pessoa ela não diz, se ela não fala, é um ilícito administrativo. E aí configura infração, e por essa infração, o governo ele pode cobrar alguma coisa de você, além do imposto devido. Tá certo? Assim como a omissão, você pode fazer uma ação ilícita. Qual é a ação ilícita? Você ganhou... Isso daí ocorre muito com empresa, né? O empresário, ele, para não pagar tanto imposto, o que é que ele faz? Ele diz que o salário dele, ele vai tirar um prolabore, que seria o salário dele da empresa, de 10 mil reais. Mas a empresa vai dar carro, combustível, celular, paga a conta, cartão de crédito e paga a conta do cartão de crédito. Aí vocês acham que a renda que ele auferiu foi efetivamente só o salário que ele retirou da empresa, ou o carro, o combustível que foi pago, o celular, a internet dele, de casa e do trabalho, mais o cartão de crédito e tudo que ele comprou no cartão de crédito, movimento desse cartão de crédito, tudo isso ele tirou dinheiro da empresa, não tirou? Então a renda dele foi simplesmente aquilo que ele recebeu de dinheiro da empresa, ou essas outras situações também comporiam o salário dele? O que é que vocês acham? Andressa, eu lhe respondo já já, tá certo? Jonathan, você está certo. Tudo isso daí que a pessoa recebe também compõe o salário, tá bom? Então, e o fisco, ele tem hoje em dia como fazer essa avaliação. Voltando aqui à pergunta da Andressa, quando eu falei ali das omissões desses bicos que as pessoas fazem. Andressa, hoje em dia o governo ele sabe de tudo. Você quer ver uma prova? Quando você vai se inscrever para um concurso para a Polícia Federal, seja de agente, seja de perito, seja de delegado, geralmente os concursos você tem que preencher a ficha de inscrição, você tem que dar vários dados, né? Na Polícia Federal você não precisa, basta você dar o seu CPF. Por que você acha que na Polícia Federal basta o seu CPF? Porque o governo sabe tudo que você faz, principalmente hoje em dia. Principalmente hoje em dia. Como você tem celular. Primeiro, a contratação hoje em dia, você contrata a pessoa verbalmente ou é pelo celular? É pelo celular. Por que você acha que hoje em dia está sendo... Você tem tecnologia para quebrar o celular, mesmo quando a pessoa não dá a senha? Mesmo quando a pessoa apaga, quando ela formata o celular 3 ou 4 vezes? Não tem mais como. E hoje em dia, a Polícia Federal está adquirindo um aparelho que você consegue hackear os telefones celulares sem você precisar do telefone. Ou seja, ele mandaria alguma coisa do seu telefone e hackear o seu telefone todinho, sem você nem saber. Além disso, aquilo que cai na sua conta, hoje em dia, não tem como. Por quê? Uma vez que caiu na sua conta, o governo já sabe. Se for um valor alto, o governo sabe, porque vai exatamente... hoje em dia existem vários sistemas de análise. Então, quando você faz isso, o governo sabe. Agora, e saiu na semana passada, ou foi na semana retrasada, uma decisão do STF, dizendo que a Receita Federal, ela pode, dependendo de alguns depósitos que são feitos na sua conta, considerar como sendo renda. Aí, se ela considerar como sendo renda, esses bicos, lascou. Você vai ter que pagar imposto. Porque tudo você vai ter que colocar no seu imposto de renda e o valor do seu imposto de renda vai aumentar. A base de cálculo do seu imposto de renda vai aumentar. Inclusive, você pode pular de alíquota. Você pode pular alíquota, né? Porque se a renda ultrapassar aquele limite daquela alíquota, você tem que pagar uma alíquota maior. Então, a base de cálculo aumenta e até a alíquota pode aumentar. Então, hoje em dia, você não tem mais como fugir disso. Né? Você não tem mais como fugir disso. Tá certo? Hoje não tem como, tá tudo informatizado. Você vê que... Por que você compra
Você utiliza seu cartão de crédito está onde? Está no seu celular. A maioria dos seus documentos está onde? Está no seu celular. Você acha que isso daí é privado? Não. É público. Não tem nem mais para onde você correr. Tá certo? Ah, mas hoje em dia tem o Bitcoin, tem as criptomoedas. O governo já está fazendo legislação para abocanhar as criptomoedas, para controlar as criptomoedas. Então não tem para onde correr. O governo, ele surgiu uma coisa nova, naquele momento que ela é nova, o governo não vai mexer. Por quê? Porque ele ainda não tem legislação para isso. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Vai ter mentalidade no governo, pessoas no governo inteligentes para saber como abocanhar aquilo dali seu. Você não vai ficar livre para sempre, não. O governo vai achar um meio de abocanhar alguma coisa sua. Você não fica sem pagar imposto. Eu te garanto isso daí, sem sombra de dúvida. E a sexta atividade, que também tem que ser estabelecida por lei, são os casos de exclusão, suspensão ou extinção de créditos tributários, ou a dispensa ou redução de penalidades. O que quer dizer isso? Ah, a pessoa está devendo um tributo. Quer dizer que ela vai ficar devendo esse tributo para sempre? Não. Esses tributos, com o passar do tempo, eles podem ser perdoados. Ou seja, ter uma extinção do crédito tributário, ter uma dispensa. Eles podem ser diminuídos. Por exemplo, hoje em dia, eu não sei se vocês estão vendo, mas na TV e no rádio estão passando hoje em dia propagandas da Prefeitura de Fortaleza e propagandas do governo de Maracanaú, da Prefeitura de Maracanaú, dizendo que aquelas pessoas que têm impostos em atraso, elas podem colocar em dia os seus impostos. Por quê? Porque existe um refis, que é um refinanciamento dessas dívidas tributárias, e esse refinanciamento autoriza que seja dispensado, ou seja, não seja cobrado dessas pessoas multas e juros. Então, você vai pagar somente o principal. Então, de tempos em tempos, geralmente a cada 5 anos, os governos, eles fazem isso. Para quê? Para que as pessoas que estão sem condições, eles façam sacrifício para pagar seus tributos e aí continuar as suas vidas, as suas atividades. A Damiana ela perguntou se reitores e outros servidores públicos, eles pagam imposto de renda sobre diárias. Diária não. A diária, existem determinadas verbas que você recebe que não incide salário. Por exemplo, diária não incide salário, por conta da natureza dela. A diária não quer dizer que a pessoa está oferindo renda. Na verdade, a pessoa recebe a diária porque ela vai se ressarcir de um gasto que ela vai ter. Que a pessoa vai ter que viajar, vai ter que se deslocar, vai ter que se alimentar, vai ter que se hospedar. Então, é um ressarcimento. A diária é considerada como sendo um ressarcimento. Assim como bolsa. Bolsa, como é fomento, ela também não incide o imposto de renda. Tá certo? Eu já vi bolsas pagas para uma pessoa de 10 mil reais por mês. E ela não paga imposto de renda. Por quê? Porque ele recebe como se fosse uma bolsa, na qualidade de bolsa. Mas cabe à Receita Federal analisar se efetivamente aquilo ali é uma bolsa ou não, ou seja, aquilo ali realmente é uma verba sobre a qual não incide o tributo, ou se realmente ali estão fazendo uma maquiagem, né? Ou seja, estão fingindo que é uma coisa e na verdade é outra completamente diferente. Certo? Aquilo que não está sujeito à legislação, ou seja, que não precisa ser feito por lei, pode ser feito por decreto, pode ser feito por outras espécies normativas que não obrigatoriamente as leis, né? Primeira delas, a atualização monetária da base de cálculo. Porque com o passar do tempo, o que acontece? Principalmente hoje, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, então nós estamos vendo que os produtos eles estão subindo, né? Está tendo uma carestia de vida. Por quê? Porque a moeda está perdendo o seu valor.
por conta das dificuldades de adquirir produtos e por vários fatores. Então, essa atualização monetária do valor que é devido, ele pode ser feito e não obrigatoriamente por lei. Isso é autorizado aonde? Na súmula 160 do STJ. Então, o próprio Superior Tribunal de Justiça, num dos seus julgamentos, ele diz que o governo ele pode fazer essa atualização sem precisar de uma lei específica para isso. A autorização geral já existe no parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Outra coisa que você não precisa de lei, né? A fixação de prazo para recolhimento do tributo. Esse prazo que você vai dar de até tal data, ou até tal dia, ou tal período, você não precisa também de lei. Pode ser baixado através de outras espécies normativas. O terceiro, a alteração de alíquotas de alguns impostos. E aqui a gente vai analisar que esses impostos aqui, eles podem ter a sua alíquota diferenciada exatamente porque esses impostos, a natureza principal deles não é uma natureza arrecadatória. A natureza deles é extra fiscal, ou seja, eles visam controlar outras coisas. Na verdade, eles visam não é controlar, mas seria regular a economia. Então, por isso que eles têm natureza extra fiscal, onde o intuito dele não é só a arrecadação, é principalmente a regulação das atividades. E aí são o II, que é imposto de importação, IE, imposto de exportação, IPI, imposto sobre produtos industrializados, IOF, imposto sobre operações financeiras. Inclusive, essa autorização ela é dada pelo parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal. Exatamente porque esses impostos, é reconhecido que eles têm natureza extra-fiscal. Além desses impostos, nós temos também a CID, que é uma contribuição social que incide sobre combustíveis, e o ICMS, que também incide sobre os combustíveis. Todos esses tributos, eles possuem natureza extra-fiscal. Então, por isso que eles têm uma maior flexibilidade para o seu acréscimo, né? Ou seja, tanto para aumento de alíquota quanto para a sua diminuição. Até aqui vocês estão conseguindo compreender direitinho? Alguma dúvida? Obrigado aí pelo retorno de vocês. Andressa, Tainara, Orlando. Então, vamos continuar aqui. Lucas. Visto esse panorama sobre a necessidade de lei para o tributo, então você viu que a maioria das atividades você precisa de lei, pelo menos aquelas mais importantes. A gente vai começar a analisar as espécies legislativas, ou seja, qual é o tipo de lei para cada ato ou para cada atividade. A primeira espécie normativa que nós vamos estudar são exatamente as leis complementares. E é como eu falei para vocês, né? Por que essas leis elas são chamadas complementares? Ou elas complementam o quê? É como eu já tinha falado. Elas complementam o texto constitucional, ou seja, aquilo que foi estabelecido pela própria Constituição. Então, geralmente, a Constituição ela estabelece uma norma geral, e essa norma geral ela vai ser especificada, ou ela vai ser mais bem trabalhada e explicada através de leis complementares. E uma lei complementar. A lei complementar ela é uma lei diferenciada. Por quê? Porque ela tem um quórum diferenciado. Que quórum é esse? É o quórum da maioria absoluta. E o que é a maioria absoluta? Mais da metade do número total dos membros da Casa Legislativa precisa concordar. E a lei complementar, ela precisa ter essa maioria absoluta. Tanto na votação que é feita na Câmara, quanto na votação que é feita no Senado. Por quê? Porque as leis complementares, elas têm duas tramitações. Ela primeiro passa pela tramitação em uma casa, pode ser a Câmara dos Deputados ou o Senado, e
e depois ela vai passar pela casa revisora, ou seja, a outra casa. Se o processo legislativo começar na Câmara, vai ser revisado pelo Senado. Se começar pelo Senado, vai ser revisado pela Câmara. Então, são geralmente duas tramitações. Em cada uma das tramitações, a votação vai ser submetida a um quórum de maioria absoluta, ou seja, mais da metade do número total de membros daquela casa legislativa. E aí você pode se perguntar, quais são as matérias que obrigatoriamente têm que ser tratadas por lei tributária? Se você quiser estudar com maior profundidade, é só você analisar o artigo 146 da Constituição Federal, onde lá estabelece quais são exatamente essas matérias que só podem ser tratadas se for através de lei complementar. Primeira delas, leis que dispõem sobre conflitos de competências em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, tem alguma atividade que está sendo realizada e dois ou mais entes políticos acham que podem tributar sobre essa matéria, ou podem cobrar tributos sobre essa atividade. Então, isso daí é um conflito de competência. Por quê? Porque dois ou mais entes pensam que pode tratar daquele assunto em matéria tributária. Nesse caso, tem que ser feita uma legislação específica para solucionar esse ponto, para solucionar essa questão. E essa lei que vai ser feita só pode ser lei complementar. Segundo caso, regular limitações constitucionais ao poder de tributar. E aí vocês perguntam, professor, o que é essa limitação constitucional ao poder de tributar? São regras estabelecidas na Constituição, onde a própria Constituição ela estabelece que sobre esses assuntos não pode ocorrer nenhuma tributação. Exemplo de regras desse tipo. O governo federal, ele não pode tributar bens dos estados e nem bens dos municípios. E vice-versa. Os estados não podem tributar bens da União e nem dos municípios. E, por sua vez, os municípios eles não podem tributar os bens do Estado e os bens da União, que é a chamada competência recíproca, né? Então, isso tem uma limitação, ou seja, que os entes políticos, eles não podem exercer determinadas atividades. Ou seja, ele não pode cobrar tributos sobre determinadas atividades. Então, isso é um tipo de limitação constitucional ao poder de tributar. E o terceiro caso é estabelecer normas gerais a respeito de matéria tributária, certo? Ou seja, sempre que você for estabelecer uma norma de caráter geral em matéria tributária, ela sempre tem que ser estabelecida através de lei complementar. E aí você pode se perguntar, professor, mas que matérias são essas? Né? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos dessas matérias que são consideradas, ou de assuntos que são considerados como sendo norma geral. Primeiro deles, a definição de tributos e suas espécies. E a relação, a definição de tributos e suas espécies de acordo com aquilo que foi estabelecido na Constituição Federal. E aí, como nós já vimos, isso daí inclui faturador, base de cálculo e contribuinte. Certo? Só lembrando aqui para vocês, e essa observação aqui é bastante importante.
Essa definição de tributos, ela não inclui as alíquotas, certo? Por quê? Porque a definição de alíquota não é estabelecida por lei complementar. As alíquotas, elas não ficam a cargo de legislação complementar, certo? Então, por isso que você tem essa determinada ressalva. Segundo assunto, que é considerado norma geral. Toda lei que trata da obrigação tributária, lançamento tributário, pré-tributário, prescrição e decadência. Então, sempre que você for tratar de algum desses assuntos, obrigatoriamente é considerado uma norma geral. Terceiro assunto, o tratamento tributário aos atos cooperativos praticados por sociedades cooperativas. Então, qual é o tratamento tributário que você vai dispensar às sociedades cooperativas? Vai ser obrigatoriamente regulado, é norma geral e é regulamentado por lei complementar. Além dele, as empresas de pequeno porte, né? Então, o tratamento que é dispensado às microempresas ou empresas de pequeno porte. Por quê? Porque eles vão ter regimes especiais ou simplificados. Então, essas matérias também são matérias relativas a normas gerais, certo? Então, essas são as temáticas que obrigatoriamente você vai ter que utilizar a lei complementar. Outro ponto importante é que a lei complementar ela pode estabelecer critérios especiais de tributação, desde que a finalidade desses critérios especiais de tributação seja prevenir desequilíbrios de concorrência. Ou seja, se você tem duas atividades que estão sendo feitas por vários entes, e você acha que esses entes que estão, na verdade, realizando a mesma atividade, sobre o mesmo assunto, mas estão realizando, estão tendo tratamentos diferenciados, então, para você não prejudicar um setor da economia, pode ser feita uma lei complementar estabelecendo esses critérios especiais de tributação. Para exatamente você tentar impedir essa concorrência desleal ou um desequilíbrio da concorrência. Isso daí foi objeto de emenda constitucional e hoje em dia está previsto no artigo 146A da Constituição Federal, tá certo? E eu também queria abordar um fato bem interessante com vocês, que é relativo ao próprio Código Tributário Nacional. Por quê? Pelo seguinte, o Código Tributário Nacional, que está vigorando hoje em dia, ele é de 1966. Ele foi aprovado como uma lei ordinária. Por quê? Porque em 1966 estava em vigor a Constituição de 1946. E na Constituição de 1946 previa-se que todo o tratamento de matéria tributária seria feito por lei ordinária. Contudo, e a lei foi feita em 1966. No ano seguinte, em 1967, entrou em vigor uma nova Constituição. Essa nova Constituição, que é chamada Constituição de 67, ela tinha um novo regramento sobre esse assunto. Estava previsto exatamente no parágrafo 1º do artigo 19 da Constituição de 67. E o que foi que esse parágrafo 1º do artigo 19, ele determinou? Ele determinou que lei complementar estabeleceria normas gerais em matéria tributária, dispondo sobre os conflitos de competência tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e regularia as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, você teve um problema. Por quê? Porque, como o Código Tributário Nacional foi feito em 66, ele foi feito seguindo as determinações da Constituição de 46. Quando chegou no ano seguinte, em 1967, apareceu a nova Constituição. Essa nova Constituição, ela dava um regulamento diferenciado.
que agora não podia mais ser lei ordinária, teria que ser lei complementar. Por sua vez, em 88, mais especificamente em 5 de outubro de 1978, veio a Constituição de 88. Ou seja, veio uma nova Constituição. Pessoal, só um instante, por gentileza. Pronto, pessoal, voltando. Então, quando chegou em 5 de outubro de 88, veio a nova Constituição, que é a Constituição de 88, que é a Constituição que está hoje em dia em vigor. Ela tem o artigo 146, e o artigo 146, ele também está nos mesmos moldes da Constituição de 67. Ou seja, estabelece que essa temática, que é a temática do Código Tributário Nacional, hoje, atualmente vigente, também deveria ser tratada por lei complementar. Como o CTN ele foi feito como uma lei ordinária, existiu a discussão se o CTN, se o Código Tributário Nacional brasileiro, ele teria sido ou não recepcionado pela Constituição de 1967 e se ela também seria sido recepcionada na Constituição de 88. Pois bem, o STF, ele se pronunciou sobre esse assunto, tá certo? O STF se pronunciou e disse que o CTN, ele deveria ser considerado como sendo recepcionado como lei complementar. Então, o Supremo, ele deu um jeitinho para que o Código Tributário Nacional não sumisse, né? Ele continuasse em vigência. Então, por isso que, embora ele tenha sido criado como lei ordinária, desde a Constituição de 1967, ele é considerado hoje em dia como sendo lei complementar. Isso daí é um exemplo do famoso jeitinho brasileiro, né? E o que é que vocês acham? Hoje em dia, o Supremo, ele ainda tem mais dessas saídas que ele teve aí para o Código Tributário Nacional, ou ele está ou ele está modificando? O que é que vocês acham? O Supremo está utilizando mais jeitinho brasileiro ou menos? E hoje em dia que a gente tem aí à disposição a TV Justiça, né, onde passa os julgamentos do STF, e também a mídia, como ela já relata um pouquinho mais essas atividades do STF, fica mais fácil para a gente entender essas atividades que são feitas hoje em dia pelos juízes, né? Então, eu concordo aí com vocês, viu, Tainara, Orlando e Ana Valéria. Mas, voltando aqui ao nosso tema, né? Então, em matéria tributária, a lei complementar, ela, hoje em dia, ela não é aplicada como via de regra, ou como regra geral. Ela é aplicada excepcionalmente, somente nesses casos aí que são estabelecidos. E, além deles, eu queria ainda destacar, porque existem alguns tributos que ainda não foram criados no Brasil, mas podem vir a ser criados. Que tributos são esses? São exatamente esses três que eu estou destacando aqui para vocês. O Imposto sobre Grandes Fortunas, que também já foi estabelecido desde 88, ou seja, nós já estamos aí com mais de 30 anos, né? E ele ainda não foi estabelecido, ainda tem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, mas nenhum deles consegue ir à frente, né? Porque tem muita resistência, principalmente dos deputados federais e senadores. Os empréstimos compulsórios, que, como não está dizendo, o empréstimo compulsório é um tributo que ele vai ser criado dentro de determinadas circunstâncias. Então,
se ocorrerem as circunstâncias previstas no artigo 148 da Constituição Federal, ele pode ser criado. Se não ocorrer, ele não será criado. E os impostos residuais. Né? Os impostos residuais. O que é um imposto residual? É um imposto que é resíduo, ou seja, que sobrou e pode ser gerado. Esse imposto residual também pode ser criado, mas desde que ele obedeça àquilo que foi estabelecido no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. E assim como existem os impostos residuais, também existem as contribuições sociais residuais, onde os termos ou as exigências para elas serem criadas estão previstas no parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição Federal. Tá certo? Então, ainda existem outros tributos que podem ser gerados e, se forem criados, eles têm obrigatoriamente que ser criados através de lei complementar. Além disso, nós também temos algumas hipóteses previstas, casos especiais, né? Como é o caso do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. O parágrafo 2º do inciso 12, alíneas A I do ICMS. O 156, inciso 3 e parágrafo 3º, incisos 1 e 2, relacionados ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O artigo 195, parágrafo 11, que é relativo a contribuições sociais, todos da Constituição Federal de 88. Então, você vê que eu queria que ficasse bem claro na mente de vocês, é que a legislação complementar, ela é aplicável para o sistema tributário brasileiro? Então, existem várias situações em que eu só posso mexer no sistema tributário brasileiro se for através de lei complementar. Agora, a lei complementar, ela não é regra geral, ela é exceção, ou seja, ela é utilizada em alguns casos, ela não se aplica a todos os casos. Tá certo? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não?